Bênçãos, alma querida, alma bendita do signo de Áries. Olha eu já começando a embaralhar aqui pra ti, ó. Embaralhando cartas, previsão especial para virada de ano. É uma previsão e um aconselhamento. Por quê? Porque como é que vai funcionar? Vou falar sobre espiritualidade, dinheiro, trabalho e amor, tá bom? O que que acontece? Esta é uma previsão para virada de ano. Tudo aquilo que a gente começa na nossa vida tem um grande impacto. É por isso que a astrologia, seus signos são definidos pela sua data, hora, local de nascimento, ou seja, os dados de quando você começou na Terra. Quando a gente começa um dia com o pé direito, se você acorda de manhã bem, você não tende a trabalhar, a fazer as suas coisas de um jeito melhor, mesmo que ocorra algum problema no decorrer do dia, só de você ter acordado bem, você já tem mais facilidade de lidar com os problemas. Enfim, a mesma coisa o ano. Quando a gente acorda bem, quando a gente vira bem esse ano, a gente emana uma energia positiva para durar melhor, para render mais, tá bom? Enfim, a mesma coisa se você acordar em um dia com alguém te maltratando, coisas assim, isso vai fazer com que o seu dia não seja muito bom, né? Então vamos ver aqui as energias, o que você precisa corrigir. Vamos lá? Então vamos lá. Bom, primeiro falando sobre a sua espiritualidade. Carta sobre espiritualidade. Olha o Sol. Primeiro que já disse que você já tem uma fé forte, né? Carta do Sol fala de fé forte, fala que você tem uma energia positiva, você está emanando uma energia espiritual positiva. Então, em termos de espiritualidade, eu não tenho nem muito o que acrescentar, porque realmente a vibração sua se mantém nessa vibração, para que na virada de ano você tenha uma energia positiva na passagem de ano, tá? O Sol, ele é símbolo de positividade, ele é símbolo de magnetismo, magnetismo, não tanto magnetismo, mas mais de brilho, né, de potência. Então é assim que a sua espiritualidade está, ela está melhorando, ela está se iluminando, você está uma pessoa iluminada espiritualmente, iluminada no sentido de estar cercada de boas energias, tá bom? Com o espiritual mais fortalecido. Então, continue nessa vibração. É o que tudo indica no espiritual, você está bem, mas daqui a pouco eu vou falar mais, tá bom? Área aqui, ó, financeira, sai a carta, área financeira aqui pra você, ó, sai a carta. Na área financeira, o imperador, olha só, o imperador, mas você tá com tudo, hein? Porque o imperador, como o próprio nome, o símbolo diz, né, é um senhor de posses. De materialidade boa, né? Diz que na área das financeiras, só um pouco de cuidado, porque na área financeira você tem assim uma certa cobiça. É provável que você tenha um lado bom, porque você vibra na energia da prosperidade, de querer mais, né? É provável, essa carta ela pode simbolizar muito você querendo empreender ou você querendo fazer coisas grandes a nível financeiro. Então você acaba tendo essa confiança, né? Essa fé de que as coisas vão melhorar, de que o seu financeiro vai melhorar, essa energia positiva. Não há que uma energia ruim, você só tem que tomar um pouquinho de cuidado para que esse desejo seu, porque parece que você vai virar esse ano com um desejo forte, né? De crescer muito financeiramente. É provável que você esteja uma pessoa também pensando mais em dinheiro, querendo mais dinheiro, querendo coisas, às vezes não tanto dinheiro, mas coisas que você precisa do dinheiro. Quer uma casa, um carro muito bom, alguma coisa muito boa, e aí você está vibrando essa energia. É positivo, porque você vibra a energia da prosperidade. Então é positivo, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Na área aqui profissional sai a carta da torre. A torre é uma carta que fala... primeiro que você pode até olhar, né? É uma torre em chamas e tá caindo. É um castelo em chamas e tem uma torre caindo, né? Simboliza o quê? Simboliza muito o fracasso, simboliza muito a queda de algum projeto profissional. É provável que você esteja com medo, com um certo temor a respeito de coisas que deram ou darão errado na sua vida profissional, né? E você, no profissional, você tá um pouco
temente, inclusive você não emana uma energia muito positiva a respeito dos assuntos profissionais. Você está com certo medo de que as coisas fujam do teu controle, de que as coisas desmoronem, assim como o castelo ali está indo ladeira abaixo, né? E você se sente muito na situação de como se você tentasse fazer uma coisa e ocorre contra. Sabe por quê? Essa carta aqui, ela é uma torre, ela lembra muito a Torre de Babel da Bíblia, né? Porque é uma torre que está sendo quebrada. Inclusive tem até os raios aqui, ó, quebrada pelos raios, como se fosse a Torre de Babel, que vem um raio e ela cai por terra, né? Que significa, essa carta significa muito os planos divinos que não estão de acordo com alguma situação que está ocorrendo na tua vida profissional, independente se você tem emprego ou não, porque você enxerga a situação desmoronando, como se você luta para ir para um lado e a situação é como se ela te pressionasse para ir para o outro, né? Você quer ir para um lado, te pressiona para ir para o outro, porque as situações não acontecem muito ao teu favor. E você tem que tomar cuidado para não ficar nesse padrão de energia. Aproveita essa espiritualidade forte, você tem essa vontade grande de vencer financeiramente, de conquistar coisas grandes, até de adquirir coisas grandes também, né? E porque financeiro e profissional são duas coisas diferentes. Às vezes você pode ter esses desejos grandes de receber a ajuda do governo, de receber alguma questão judicial ou de receber benefício de alguém. Não necessariamente o dinheiro precisa vir do teu trabalho, né? Então por isso que as cartas marcam essa energia diferente, porque não necessariamente são a mesma coisa. Mas a área profissional aqui fala que você vibra um pouco essa energia negativa, então cuidado, porque por mais que situações se oponham ao que você planeja, que é o que está acontecendo, você tem que vibrar a energia da fé, da esperança, do positivo. Olha, as coisas estão acontecendo para melhor. Por quê? Porque é da vontade de Deus. É o raio caindo para destruir a torre, para que seja feita a vontade de Deus na tua vida. Então, pensa um pouco mais por essa ótica, pensa um pouco mais por esse lado. Tá? Não só no lado de que as coisas estão desmoronando, mas que Deus está refazendo as coisas de uma nova forma. Entendeu? Que o operar de Deus está agindo aí na tua vida. Na área amorosa, olha, a carta do julgamento. Como o julgamento já fala, né? É o julgar. É provável que você tenha receios de questões do passado que estão mal resolvidas, que essas questões voltem a te atormentar. Às vezes uma pessoa do passado que possa voltar a te atormentar, ou às vezes alguma coisa que você resolveu com a pessoa amada. Pode ser você que está solteira, ou você que não tem... ou você que está conhecendo alguém, às vezes você pode ter receio, ou até mesmo você que já tem alguém, viu? Às vezes você pode ter receio de alguém do passado que volte para te atormentar, ou às vezes você tem receio de que situações do passado voltem a acontecer, né? Ou que você seja cobrado por alguma situação do passado que às vezes não está bem resolvida, enfim... Então essa carta ela traz um certo medo do passado, né? Porque o julgamento só tem medo, só teme quem deve, né? Então, ou seja, o julgamento só é ruim, o julgamento para quem age de má fé, para quem não age, para quem não tem um bom histórico. Quem tem um bom histórico não tem o que temer com respeito à justiça divina. Mas aqui pode estar se falando eu estou só citando essa historinha só para explicar, que, ou seja, se às vezes você tiver situações engastalhadas do passado, você tem alguma situação engastalhada ali que você tem muito medo que essa situação retorne. E cuidado, porque ao invés de ficar vibrando, pensando muito naquilo que você não quer, porque se você pensa muito no que você não quer, você está emanando aquela energia. Vou te dar um exemplo. Se eu falo para você, olha, não pense em um alimento que você não gosta. Se eu fico falando, não pense, por exemplo, se você não gosta de banana, não pense na banana, não pense na banana. Toda vez que eu ficar falando isso, você vai pensar na banana e às vezes você vai imaginar o gosto, você vai imaginar se você comeu ela ontem, você vai lembrar que você comeu banana ontem. Enfim, então quando você martela muito uma coisa que você não quer dentro da cabeça, você mais enfatiza aquilo do que
trabalha de modo positivo, você mais se prende àquilo do que se desprende daquilo. Então é muito importante isso para você. Ao invés de focar muito naquilo que você não quer do passado ou que retorne, que você foque naquilo que você quer, que você vibre aquilo que você quer justamente para atrair o que você quer, já que você tem uma espiritualidade forte. Então tenha noção dessa situação, não importa se você se relaciona, está conhecendo alguém, se não tem alguém. Essa carta fala que você tem receios do passado, às vezes você passou por alguma situação traumática, muito triste no passado, e você tenta organizar a sua vida para aquilo não se repetir, mas cuidado para que com isso você não vibre nessa energia e acabe atraindo mais ainda essa energia para a tua vida, tá bom? Vamos aqui aos conselhos. Olha, na área espiritual, essa carta da Roda da Fortuna. Essa carta me fez lembrar daquela música. Deixa acontecer naturalmente. Mas não é no sentido do amor, que a gente ouve essa música e a gente lembra do amor, né? Mas não é nesse sentido. A Roda da Fortuna fala assim, olha, a sua espiritualidade está forte, ela tá agindo sobre a sua vida. E é uma espiritualidade assim, que ela vem para fazer o que ela quer. E ela vem, é realmente essa coisa do operar de Deus, a mão de Deus agindo, né? Então a Roda da Fortuna, ela fala muito que a situação gira, né? O mundo gira e a gente não consegue parar o mundo, impedir ele de girar, né? Então a espiritualidade está se movendo dentro da sua vida, ela está acontecendo e deixa acontecer. Sinta-o transformar, não tente se prender a uma coisa. Eu acredito que essa mensagem é muito no profissional pela minha intuição, tá? Não se prenda muito a alguma coisa, entendeu? Deixa a espiritualidade agir, entenda que as coisas são cíclicas, tá bom? Na área aqui para você financeira, essa é a carta da justiça. Olha, a justiça é a ponderação. Aqui tem uma pessoa com a balança, né? É como se você tivesse que balançar, fazer cálculos, né? Balancear as coisas. Por quê? Porque o imperador, você até vibra uma energia de prosperidade, mas você tem que tomar cuidado para às vezes não querer as coisas em excesso. Talvez por você ter passado por situações difíceis financeiras na tua vida, às vezes você está naquela fase que quer muito progredir naquilo, porque quando a gente sofre muito, vou citar um exemplo, por exemplo, de pessoas que não... Eu conheço pessoas que elas comem demais, mas é porque elas um dia foram muito pobres e não tinham comida. Então elas acabaram indo para um outro lado, que é o lado de comer demais, porque ficaram muito tempo sem experimentar aquelas comidas gostosas, né? E aí a pessoa acaba se desequilibrando no excesso, porque nunca teve e depois quer ter tudo de uma vez e compensar o passado. Então a mesma coisa, só questão financeira. Cuidado para às vezes a situação que você passou, as situações que você... que te sangraram, né, que te machucaram no aspecto financeiro, não façam que você se torne uma pessoa esdrúxula nas finanças, né, que está falando assim que você precisa trazer equilíbrio, ponderação, né. É bom você vibrar essa energia no sentido da prosperidade, querer mais, almejar mais, que Deus, que é o dono, o Senhor do mundo, o Rei do universo, você é filho, filha dele, o que ele quiser te dar e te proporcionar. Você é filho daquele que é dono de tudo, então pode te dar tudo, claro. E tenha isso em mente, né? Deus criou um universo tão grande, se fosse para criar só um cubículo, né? Ele teria criado, mas Deus gosta de coisas grandes. Então, Deus é um Deus de grandiosidade, vibra essa energia da prosperidade, mas com equilíbrio na administração, para você não fazer com que as coisas saiam do eixo, né? Mas enfim, você está vibrando uma energia boa, é só isso que você precisa ter em mente, tá? É ganhar mais para você ter uma vida melhor e poupar o que é preciso, porque todo mundo, até quem é milionário, não gasta tudo, né? Tem que ter ali um certo desconfiômetro. Então a mesma coisa, você tem que ter essa noção. Área aqui profissional, sai a carta da força. Por quê?
Porque você, aqui fala da carta da torre, o medo de que as coisas desabem, né? As coisas que estão desabando e você se sentindo uma pessoa indefesa. A carta da força fala, não se sinta uma pessoa indefesa. Você tem o que fazer, entendeu? A força, você vê que ela doma o leão, ela está uma mulher ao lado de um leão. Por que o leão não comeu ela? Porque ela soube lidar com o leão. Então, porque ela teve a força, mas não é a força física, né? Até porque ela é uma mulher e ela não está nem fazendo força física. Ela está só ali sentada acariciando, ou seja, não é a força que a gente coloca, mas é a habilidade que a gente tem. Então essa carta ela simboliza muito isso. O bom dessa carta é que essa carta diz que você tem mais força do que o que você imagina. Entendeu? Mas que você precisa esperar o agir da espiritualidade, que você precisa ter mais fé em Deus e fé que você vai conseguir controlar e reajustar as coisas no teu mundo profissional. Porque essa é uma carta que te dá perspectivas boas, diz que você tem capacidade de estar controlando essas coisas e não essas coisas te controlando. Mas que você emane essa energia, que você entenda o fluir da espiritualidade, porque às vezes o tempo de Deus não é o seu tempo. E vice-versa, o seu tempo não é o tempo de Deus. Então você precisa ajustar as coisas, porque no fim das contas, quem manda na parada toda é Deus. Então, tenha isso em mente, mas a energia que se mostra aqui é que você está com um olhar um pouco pessimista quando se trata de trabalho. Você tem mais capacidade do que o que você enxerga que tem, independente se você trabalha ou não. Entendeu? Você está com uma certa descrença do ambiente profissional na tua vida, né? Parece que você enxerga as coisas desabando e você acredita que você não consegue controlar. Entrega nas mãos de Deus e vá fazendo aquilo que o teu coração toca, porque aqui me vem na intuição que você tem uma intuição forte nesta virada de ano. Então tenha esse discernimento e vibra essa boa energia com confiança em Deus para que o seu ano seja melhor. Amém? Olha, na área amorosa, sai a carta dos enamorados. Olha só, hein? Uma das melhores cartas no amor para mim, para falar de amor. A carta dos enamorados, justamente você tem medo do passado, como eu falei, você tem medo de ser cobrado, ou que coisas do passado retornem, né? Como eu falei, o julgamento. E a carta dos enamorados fala muito, você tem que vibrar a energia do amor, porque como o nome diz, os enamorados. Tá vendo que é o Papa, ou é um Papa aqui, e duas pessoas se casando? Porque é uma das cartas do baralho inteiro que mais falam de amor. Então vibre a energia do amor, porque você tem capacidade sim para vencer na vida amorosa, tá? Deixe de lado esse medo do passado, e é o que eu falei, vibre no positivo, naquilo que você quer para você e não naquilo que você não quer. Porque senão você atrai o que você não quer. De tanto ficar pensando no que você não quer, que é o que você tem tendência. Tá? Na área do amor, independente se você se relaciona, se não se relaciona, essa carta é uma carta que traz para você a perspectiva de renovação para melhor, a perspectiva de conseguir encontrar uma pessoa nova se é o que você deseja, de conseguir fazer a relação acontecer se é o que você deseja, de deixar o passado no passado, entendeu? De enterrar o passado e viver uma nova vida, entendeu? Então observa muito essa situação, porque você tem uma certa... seu medo, você tem medo na área amorosa do que sonhos, né? O medo parece que está minando os seus sonhos, está sugando os seus sonhos como uma sanguessuga. Então você precisa fazer a situação inversa, ou seja, que os seus sonhos sufoquem o seu medo, porque eles sejam maiores do que o seu medo, para que você vibre no positivo e atraia as coisas boas que tem para você. Porque o teu espiritual tá bom. Se o seu espiritual tá bom, é sinal de que você não tem em cima de você nenhuma energia assim que impede a sua própria vitória, senão você. Senão os seus medos, os seus receios e a sua própria postura. Porque Deus quer te dar a bênção, mas você precisa estar aberto a ela. Amém? Bom, como carta de energia geral, a carta do eremita, que é uma carta de sabedoria, de prudência, de olhar para o espiritual, né? Eu falo que o eremita,
Ele é como um monge que abandona o mundo para poder se dedicar ao espiritual. Não que você vai fazer isso. Mas essa carta fala que é um momento melhor para você se conectar ao espiritual. Também porque o seu espiritual está muito forte. E é começar a entender que ele é o espiritual é o mais importante na tua vida. Enfim, tem energias boas para desenrolar. Só que você tem que fazer essas correções que eu já te disse todas aqui, então não vou repetir. Se você esqueceu, assista de novo, anote tudo, observe para você não esquecer. Mas enfim, como cor mais favorável para você, olha, eu vou te indicar o quartzo verde. E você pode, na virada de ano, você pode usar a cor verde também, tá? O verde água é muito bom para ti. E, sobretudo o branco, porque o branco ele é a cor que todo mundo precisa usar, porque é uma cor que representa o equilíbrio. Agora, como cor secundária, algum apetrecho, algum detalhe, você use a cor verde água, que é justamente para fortalecer na tua vida o que precisa para você se equilibrar mais e ter uma virada de ano mais saudável, para ter um ano melhor. Ok? Eu desejo que Deus te abençoe, te espero nos próximos vídeos e bênçãos, alma querida, alma bendita!